se você não tem as métricas do seu negócio, você está a dirigir vendado. O que é que isso quer dizer? Que se você não sabe exatamente qual ponto do seu negócio hoje que precisa de mais atenção, você acaba apagando incêndios todo dia e você não sabe exatamente o que precisa ser melhorado para de fato ter ali um maior faturamento, uma maior margem de lucro, etc. Então, o primeiro passo é você. Tem uma frase do Peter Drucker que fala que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não pode medir as coisas que acontecem dentro do seu negócio hoje, você não vai ser capaz de melhorar nada. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Café Esfriou, diretamente de Vila Real, Portugal. Hoje para falar sobre um assunto de extrema pertinência para o marketing digital, para quem está começando seus negócios, para quem quer potencializar a sua marca e principalmente no que se refere aos profissionais da área de saúde, que, Rafa, hoje em dia, muitas vezes, né, a gente se prepara, estuda muito, mas quando vai para o digital é onde se complica, né? É um calcanhar de Aquiles de muitos empresários, né? A gente às vezes quer entrar no negócio, foca na estrutura, mas não foca no marketing. E quando você Exatamente. não tá, você tá offline, você realmente hoje deixa muito a desejar. Muito bem, então tem muito pano para manga para a gente discutir. Meu nome é Rafael Rolim, tenho aqui comigo também o Erinaldo Leite na técnica de áudio e vídeo, o Rafael Lucena aqui do meu lado, o Márcio Girão e já quero valorizar as marcas que estão nos patrocinando, que são nossos parceiros aqui do podcast O Café Esfriou, que faz tudo isso acontecer. A Tucci, uma marca portuguesa, para você que quer ter um estilo, um visual, melhorar o teu look, nada melhor do que óculos contemporâneos com um potencial de crescimento incrível, porque tem uma promoção que está surgindo aí, só a Tucci você encontra, onde você compra 3 óculos e só paga um, aqui em Vila Real, no centro da cidade, e também através do site da Tucci. Também a Max Impact, que é uma agência especializada em otimizar os trabalhos voltados para o marketing digital, principalmente para quem é da área da advocacia, né? Mas Mercado também jurídico. mercado jurídico. Então, vai lá no site da Max Impact também, através do Instagram, né, Rafa? Entre em contato com toda a equipe que vai te atender da melhor forma e potencializar os teus resultados. Assim como a Circuito Gourmet para adoçar o teu dia, aquele docinho artesanal, Que Rafa. doce. Impressionante também aqui em Vila Real e que você pode desfrutar através. Entre em contato com a Circuito Gourmet através do Instagram, que tem lá todas as opções de sabores que você pode ter no seu dia, no seu evento. E nós recomendamos demais, viu, Rafa? Demais. E é muito bom. É isso. Vamos já trazer o nosso convidado para o papo de hoje. Ele que é um especialista em marketing digital. Olha, Rafa, se a gente não sair daqui hoje transformado por essas explicações, porque eu tô aqui, às vezes patinando ali, também sou psicólogo, e vejo que o marketing, toda vez que eu coloco energia naquilo ali, eu vejo resultado, Rafa. É impressionante. E quando a gente fala de marketing, a gente fala de marketing específico, né? O cara Exato, que ele é fera na área médica, eu acho que faz muito exato. sentido, né? A gente trabalha com a área jurídica, a gente sabe quanto é importante se aprofundar naquele assunto. E o que eu vejo mais, Rafa, nesse sentido é assim, o cara que é especialista no marketing digital, ele consegue observar dores. Ele aponta para aquilo que o cliente está sofrendo e ele chega com a solução. Eu acredito que essa mentalidade muda tudo, né, Rafa, no digital. Né? É aquele olhar bem refinado Exato. sobre a dor tanto do cliente quanto do empresário mesmo, né? E hoje o Café Esfriou tem o prazer de receber um cara que vai trazer não só um conhecimento do marketing digital, mas também de experiências que ele teve na vida cristã, de transformações que ele precisou colocar em prática na vida dele, através de mudanças, saindo do Brasil, vindo para Portugal. Tenho aqui comigo o Alisson. Bem-vindo, Alisson, ao nosso podcast. Valeu, Rafa. Valeu, dois Rafa, né? É tanto Rafa. Obrigado aí, Márcio, também. Obrigado pelo convite, pessoal. E é um prazer estar aqui, né? Poder conversar aqui, trocar um papo com vocês. E o Rafael já começou aí a falar sobre uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, velho, que a faculdade, né? Seja de medicina, seja qualquer faculdade dessas que nos prepara para entregar ali o serviço, ela não nos prepara para se posicionar e para vender aquele mesmo serviço. Então, o que acontece normalmente, as pessoas focam muito na parte técnica, né, em de fato serem os melhores em entregar aquele serviço.
Só que na hora de vender, você acaba sendo mais mal sucedido do que alguém que às vezes não é tão bom quanto você, só porque aquela pessoa é melhor no marketing. Então, assim, quem vende mais não é o melhor, né? É o mais conhecido. Então, você foca ali na sua parte técnica, não desenvolve bem a parte do comercial, da venda, disso tudo, e aí acaba que você é muito bom na entrega, mas não é bom na venda. Então, você não consegue prosperar na sua área por conta de não conseguir ali ter uma parte da venda bem feita, né? Isso daí é uma coisa que eu converso bastante com meus clientes e que a gente ajuda exatamente nessa parte aí, né? De melhorar com isso. Porque, Alisson, o que eu vejo muito é pessoas investindo em tráfego, porque para investir em tráfego basta ter dinheiro. Eu Sim, tenho dinheiro, coloco ali, injeto sim. e meu conteúdo ele chega para mais pessoas. Até aí tudo bem. Mas a questão é, quando esse conteúdo chega nessas pessoas, ela consegue cativar? Ela consegue também vender? Qual é o Uhum. objetivo daquele anúncio, né? Qual é o objetivo daquela entrega que eu estou fazendo, aquele investimento, né, Rafa? As pessoas falam muito sobre investimento de tráfego, mas não tem uma estratégia, na verdade, né? Não tem um ICP bem definido, não tem uma lógica O que ali que por é ICP? trás. Explica pra... ICP é o perfil de cliente ideal. Ok. Então, por exemplo, o Alisson é especialista no nicho de saúde, medicina. Então, o provável potencial cliente dele é um médico, é um psicólogo, é um esteticista, é desse tipo. E quanto mais dinheiro eu coloco naquilo que não funciona, ou seja, eu estou perdendo meu tempo. É essa linha de raciocínio que o Alisson está trazendo, né? Tá perdendo tempo duas vezes, né? Porque você, além de estar perdendo seu tempo, você tá perdendo seu dinheiro e é equivalente ali, Exatamente. né? Então, assim, uma coisa que eu falo muito pessoal é que o tráfego pago é algo que é uma fogueira que é muito fácil de você queimar dinheiro ali. Por quê? É como você falou, basta eu abrir aqui o Instagram, o botão turbinar já tá lá embaixo, carrego ali no botão turbinar, coloco a quantia que eu quero, escolho um público aleatório, porque o primeiro erro das pessoas quando vão começar a anunciar é exatamente esse que o Rafael falou, de não ter um ICP, não ter um público bem definido. E aí acaba que o ser humano, ele tem muito medo ali da perda, né? Ele tem muito medo de perder. Então ele diz assim, velho, como eu tenho medo de perder, eu vou anunciar para todo mundo. Então eu coloco todo tipo de gente. Então quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então quando você não tem um criativo, né? Um criativo bem feito ali, bem posicionado, e você não direciona esse criativo para a pessoa certa, a conversão que você vai ter disso vai ser terrível. Então você precisa saber o que você vai mostrar e para quem você vai mostrar antes de colocar dinheiro lá. Porque eu já peguei muitas contas de cliente que fez ali por si só, e a gente pegou o mesmo investimento que ele estava fazendo ali, que não estava a dar resultado nenhum, e começou a dar resultado simplesmente pelo direcionamento e a estratégia ter sido E é bem isso que eu ia feita. falar também, Alisson. Você tocou num ponto bem legal. Hoje, principalmente na nossa estrutura, também acontece muito de repente, muitos profissionais jurídicos virem até nós e quando a gente vai fazer um diagnóstico ali sobre a estrutura, eles já tem feito ali alguns impulsionais, não, eu já fiz, eu já faço, eu entendo um pouco, eu já estudei. Quando você vai olhar a estrutura, realmente, eles só estavam tornando dinheiro. E para eles está funcional porque eles fecharam um contrato, né? Exato. Tá dando certo, Ativaram uma né? pessoa, tá dando certo, É. então tá legal. Sendo que, quando você realmente tem um especialista do lado ali, realmente consegue potencializar com o mesmo investimento, o budget ali que ele tinha E investido. até para fazer com que o profissional foque no que ele tem No que ele é especialista, mais né? competência para fazer. Exatamente. Não é isso? Eu acredito que é justamente isso. É ter uma equipe ali que trabalha em diferentes frentes para que cada uma delas dê o seu melhor e traga os resultados para o profissional, né? Para os serviços ou cursos que ele esteja oferecendo, não é isso? Sim, eu acredito totalmente nisso, que eu acho que o grande superpoder que o ser humano que chega longe na vida tem é o poder do foco. Então, assim, quando você começa a dispersar o seu foco, porque foco nada mais é do que direcionamento de energia. Uhum. Então, quando você começar a dispersar a sua energia para várias frentes, você acaba não seguindo numa linha reta, né? Você acaba se perdendo ali no dia a dia. Então, quando você consegue focar exatamente naquilo que você é o melhor, né? E executar ali, vamos supor, uma clínica de estética ali, onde a dona faz ali um procedimento que só ela faz. Se ela tiver que parar de fazer um procedimento, que ela cobraria ali, sei lá, 300, 400 euros ali em uma hora. E aí ela para de fazer isso e vai fazer um tráfego pago, vai perder ali 1, 2 horas do dia dela para estudar sobre isso e para fazer ainda mal feito, Nem ela faz um, tá, nem faz outro. pois, ela tá perdendo ali o tempo dela
e a perder o dinheiro também, porque ela está fazendo uma coisa mal feita, que não vai trazer resultado, e ainda está a deixar de focar naquilo que ela faz bem feito e que de fato traz resultado para ela. Então, muito mais vale ela pegar essa hora e investir em gerar resultado da forma como ela gera melhor e investir em alguém para poder cuidar ali dessa parte dela e fazer algo bem feito, né? Porque, assim, a gente sabe que o mercado seja o marketing, seja o comercial, ele precisa de alguém de fato a olhar para isso todo dia. Não é uma coisa que dá para você, vou olhar uma vez no mês, vou deixar a campanha aqui a rodar e vai funcionar, velho. Não vai. O que faz campanha funcionar bem é a otimização. O que faz comercial funcionar bem é a otimização na mesa. Você tem que estar todo dia, olhar para as métricas vão te identificar onde é que estão os seus gargalos, e através desses gargalos o empreendedor vai conseguir tomar a decisão e saber, não, aqui não está funcionando por conta desse gargalo, então eu preciso melhorar meu script, preciso melhorar meu tempo de resposta e assim por diante. Muita informação. O Alisson, e depois que passa todo esse período do marketing, de conseguir o cliente, tem uma área que é muito importante, que não é somente também a parte técnica, saber fazer um atendimento, ter a parte técnica toda aprimorada, consigo fazer, pronto, eu sou da área da saúde, optometria, então, ali mesmo que eu saiba fazer uma retinoscopia, que é verificar um fundo de olho, fazer todo o procedimento técnico, se eu não souber também ter um atendimento ao cliente, faz total diferença, porque o cliente, ele vai normalmente se fidelizar a você por conta e indicar outros clientes, principalmente na área da comunicação. Às vezes você não se comunica bem com o seu cliente, só faz o atendimento X e daquele jeito, parte técnica, e não Sim. tem resultados. Na sua área, que você é especialista nisso também, na gestão de comercial, nessa área, o que é que você percebe, principalmente dos profissionais de saúde, a dificuldade? Essa dificuldade. É exatamente isso, assim, não só com profissionais de saúde, mas profissionais no geral, né? O que é que acontece muito? A pessoa investe no marketing para trazer leads. Aí você gera leads ali que podem ser leads qualificados ou não. Só que a partir do momento que esse lead cai ali no WhatsApp, acontece que você não tem um processo comercial que vá guiar o seu lead do momento que ele chega até o fechamento. E quando eu falo guiar pelo processo, esse processo ele não quer dizer ali só a parte online. Ele também vai a parte online, que vamos supor no teu caso. A parte online é do momento que ele chega até ele marcar a consulta. Depois que ele marcar a consulta, a gente tem que fazer com que ele compareça na consulta. Então, ele compareceu na consulta, vai ter ali a parte física, né? A parte ali de todo o processo que ele vai passar dentro da ótica. E depois que ele passou por todo esse processo, ele tem a questão de fato fechar, e depois disso o cliente a gente pode esquecer? Não, aquele cliente ele tem um grande potencial ainda de nos indicar e de voltar, né? De comprar mais. Então, por isso que tem toda a parte do encantamento ali, que é para aquele cliente sair realmente satisfeito. Que é o pós-venda também, né? Exatamente. Então, assim, a gente trata desse processo, inclusive esse é o nosso foco principal, né? O marketing, a gente acredita que ele é um pilar essencial, só que nós sempre temos o comercial, as vendas como sendo a base, e depois vem o marketing, depois vem o posicionamento. Porque não adianta você ter o melhor marketing do mundo se a sua estrutura comercial ela não funciona bem. Então, por isso que a gente trata do comercial desde o momento que o lead chega até o momento que o lead te indica, que é isso aqui é o processo como um todo, né? Depois que ele fechar e te indicar. E a gente faz isso através de quê? Ter um pipeline muito bem construído. Uma coisa que nós fazemos lá é construir o mapa de operações da sua empresa. Então, nós vamos pegar a sua empresa hoje, desenhar como é que funciona todo esse fluxo, desde o momento que o lead chega ali, como é que ele é atendido, qual é o response time, né? Que é o tempo de resposta desde o momento que o lead chega até ele ser respondido. Que às vezes isso é um fato que é... Isso ainda estamos no online, né? Na Isso parte dentro do online, online, sim. dentro do online. Imagina, você faz anúncio. O seu anúncio encaminha o seu lead para o WhatsApp. Só que o que é que acontece muito? E o pessoal acha que isso é brincadeira, mas não é. O lead chega no WhatsApp, ele vai ser respondido às vezes 24, 48 horas depois, entende? E um response time ideal é um response time de 15 minutos. Então, o ideal é que aquele lead chegue e seja respondido dentro de 15 minutos. Por que que acontece muito? Você pagou para aquele lead chegar no seu WhatsApp, e aí no momento que esse lead chega, ele não é respondido. Jogou o trabalho por água abaixo. Jogou o trabalho todo por água abaixo, e aí na maioria das vezes o que acontece? Você vai responder ali 48 horas depois, quando você vai falar, aquele lead, não, eu já marquei com outra empresa Sim, que me respondeu mais sim, rápido, sim, sim. entende? Então você perde o lead, perde a venda, perde tudo. Então, quando você começa a ter noção dos seus dados,
você começa a dizer assim, não, eu tô a perder lead porque eu tô demorando a responder. Então eu preciso melhorar isso. Aí você vai e avança no funil. Agora eu já respondo rápido, só que eu não tô a converter bem. Então eu preciso melhorar o meu script, né, a forma como eu atendo, o que eu falo para poder agendar a consulta. Aí conseguir agendar a consulta. Agora eu preciso lembrar o lead, ter uma automação ali de lembrete, de confirmação, para fazer ele comparecer. E assim eu vou melhorando ali cada uma das partes do meu pipeline, né, que é todo o processo de venda, até eu aumentar minha taxa de conversão e no final das contas ter lucro de verdade, né, e não jogar dinheiro pelo ralo ali. Agora, quando a gente tá falando de marketing, Alisson, queria que você falasse um pouco também, né? Não sei como é que é no mercado da saúde, mas o jurídico a gente tem muita restrição enquanto ao RGPD, aos códigos ali odontológicos, né? Quando vocês têm também. Como é que seria isso na prática ali? Porque assim, o que eu vejo muito hoje é muitas empresas, principalmente da área da saúde e também jurídica, que contratam agências similares, similares não, a agências genéricas. Uhum. E aí acabam sofrendo, né? Eu já recebi muitas ligações de clientes que levaram punições, levaram advertências por estar fazendo um marketing desqualificado, um marketing que fere diretamente essas diretrizes. No marketing médico também acontece isso com frequência. Sim, com certeza. Tem a ordem, né? A ordem ela dá muitas diretivas com relação à questão do marketing. E eu acredito que o grande diferencial de você ter uma agência que ela é específica do seu nicho é porque justamente você vai pegar uma agência que já entende disso e Entende, que né, não vai passar dos riscos. não vai ter esses problemas aí que uma agência genérica teria, né? De fazer um marketing ali genérico e de não atentar para esse tipo de detalhe, né? Como você sabe muito bem que você faz aí para o jurídico também é cheio dessas coisas aí, então tem que ter muito cuidado ali com o que vai ser anunciado, né? E é até um ponto de advertência que o médico, às vezes, né, ele não percebe, não tem essa percepção de valor enquanto ao cuidado. Porque às vezes ele acha que pagar barato por um profissional, ele tá ali no ápice, né? Tá legal, tá top. Sendo que quando ele paga barato por um profissional que não conhece, e uma advertência ali pode custar muito mais caro para ele. Sim. Então, eu tô falando isso porque já aconteceu muito comigo. De profissional me ligar, Rafa, aconteceu um problema comigo aqui, como é que eu resolvo? E quando eu vou olhar, A aí psicologia também tem tem isso, toda a todos uns estrutura, cuidados para tem muita divulgar restrição, e tudo muita mais. restrição. Porque senão a gente parece terra de ninguém, né? Joga na internet sem responsabilidade, sem ética. E tem que estar atento a isso. Não é só, ou seja, o que vocês estão falando aqui é que não necessariamente só o marketing, mas tá olhar também pela realidade do profissional. Isso. Porque senão você vai estar fazendo um trabalho é, desconectado com a realidade que ele vive ou com as diretrizes que ele precisa respeitar. E até com a percepção que ele quer passar para o Claro, cliente claro, dele. claro. Às vezes ele tá investindo barato sem saber do retorno que ele está tendo. Exatamente. Da percepção de valor que ele está passando para o próprio cliente dele. E sabe? isso pode acarretar, como o Alisson falou, né? Um grande Total. problema para ele a nível profissional. E Alisson, eu queria jogar a nossa discussão também para algo que eu entendo que hoje é talvez o ouro da internet, que é a atenção. As pessoas estão se degladiando por atenção. Quanto mais visibilidade eu tenho, mais vendas naturalmente vai acontecer. Sim. Só que como é que eu chamo a atenção para mim? Como é que eu faço com que as pessoas olhem o meu conteúdo, queiram ficar ali, ou, ou seguir o que eu faço, ou pagar pelos meus serviços? E essa atenção, ela hoje me parece, pelo menos é uma percepção que eu tenho de leigo sobre marketing, que a gente está forçando a barra em alguns sentidos, porque como é que eu vou atrair a atenção do meu público fazendo o que é normal? E aí outras capacidades eu preciso Sim. desenvolver, seja a criatividade, seja o humor, seja falar de forma mais objetiva, a comunicação mais aprimorada. Então, eu preciso identificar naquele profissional outras habilidades que não sejam só o conhecimento, que é pilar fundamental também. Quando você fala sobre criativos, de repente você pode até agregar a tua resposta nisso também. Eu vou produzir um material que fortaleça a imagem do meu profissional. Sim. Que faça com que as pessoas sejam atraídas por esse conteúdo. Mas não é só ele ali pegar um script e falar. Tem a questão da empatia, as pessoas terem uma afinidade com o que o outro está falando, o carisma daquela pessoa, enfim, tem tudo isso que pode gerar
resultados positivos ou negativos. E aí eu queria que o Alisson jogasse um pouco essa reflexão do, ok, tem muitos termos técnicos, né? Até o Rafa também é muito aguçado nisso, o Alisson também. Por quê? Porque vocês vivem essa realidade. Vocês têm ali os termos técnicos na ponta da língua, porque é tudo muito estratégia, os números, como o Alisson falou, né? Se eu não estiver observando as métricas do que está sendo feito, eu me perco. E onde é que está a questão mais humanizada? Não sei se o Alisson e até o Rafa podem ajudar com relação a isso, né? É humanizar o meu conteúdo, é Sim. fazer com que as pessoas vejam ali não só aquelas artes muito bonitinhas do médico, do psicólogo, do nutricionista, enfim, mas também vejam a realidade daquele profissional. Humanizar os conteúdos. Se isso também é um valor importante para ser discutido com o profissional. Eu até na minha prática clínica, né, enquanto psicólogo, atendo profissionais da saúde e vejo que isso é algo latente neles. Ah, Rafa, eu percebo que meu conteúdo não está tão interligado com a minha realidade. Eu não sou assim, eu não sou aquele cara que está sempre muito bem vestido, que está sempre falando sempre muito bonito. Não, eu queria trazer um pouco da minha realidade, humanizar mais os meus conteúdos. Logicamente que não sou eu que vou dar essas orientações, eu vou mais por um lado emocional, mas vocês que trabalham diretamente com eles para isso, com o objetivo de trazer resultados através do marketing, também precisam estar atentos, né, Alisson? E Rafa também. Pronto, assim, eu primeiro acho que ele tá sendo falso modesto aqui, porque ele é um monstro na criação de conteúdo, né? Uma coisa que eu admiro muito no Rafa é a consistência que ele tem. Ele tá sempre a produzir conteúdo ali e de formas inovadoras, né? Às vezes tu puxa teus filhos para fazer ali junto, e isso vai gerando, acho que já deve ter viralizado alguns conteúdos aí, não já? Já, alguns. Então, é isso. Então, primeira questão é de fato, você meio que tem que ser um personagem, mas você não pode deixar de ser você. Você tem que ter um personagem ali que vai te ajudar a definir quais são a sua linha condutora ali, porque às vezes a pessoa se perde, né? Começa também a falar de tudo e aí você perde o foco. Mas você tem que ter ali pontos chaves que você precisa falar sobre, né? Que é para atrair. E assim, você precisa gerar autoridade, porque você estava falando sobre questão de conteúdo que vende. Se eu fizer conteúdo só de lifestyle, eu tenho certeza que eu vou ter conteúdos que vão viralizar, que eu vou atrair muita gente, que eu vou ter muita visualização, mas que eu não vou conseguir vender. Por quê? Vai ser um pessoal que me segue ali só para acompanhar meu dia a dia. Mas se eu faço assim, um conteúdo de lifestyle que vai gerar conexão, que esse é um pilar importante, gerar conexão com o seu público. Como é que eu gero conexão com o meu público? Sendo eu. Eu sou empreendedor, eu sou cristão, eu sou pai. Então, quando eu mostro todas essas minhas facetas ali, eu vou gerar conexão com pessoas que pensam da forma que eu penso, que acham que a forma de se viver é aquela que eu também gosto de fazer. Então, isso vai gerar muita conexão com o meu público. Depois, eu preciso gerar autoridade, que é para de fato vender. Porque se a pessoa gosta de mim, mas se ele não me vê como autoridade, ele não vai comprar de mim. Então, essa autoridade significa o quê? É eu ficar fazendo conteúdo técnico? Sim, mas não só. Eu preciso falar tecnicamente, que nem a gente falou aqui agora, sobre como é que funciona o meu processo, o que é que eu entrego para a sua empresa e etc. Perfeito. Mas também é importante que eu traga ali cases de sucesso, empresas que já trabalharam comigo, que já tiveram uma transformação absurda. Por exemplo, a gente tem um case que a gente sempre usa nas apresentações de venda, de um cliente nosso que quando começou faturava em média ali 7 mil euros por mês e estava nesse platô, não saía disso por nada. Depois de um ano, ela já estava a faturar 50 mil euros por mês. Então, assim, é uma transformação absurda. Isso. E eu posso trazer isso dentro da minha comunicação para que as pessoas vejam, não é só falação. Ele de fato gera resultado, ele tem cases de sucesso que vão fazer essa transformação e fazer com que a minha persona, né, que é a pessoa com a qual ali eu tô a falar, ela se identifique com o meu avatar transformado, né? Que é aquela pessoa que antes era assim, que muita gente aí hoje tá nesse platô de 7 mil euros e quer faturar 50. Então, a pessoa se vê, opa, se ele fez isso com ela, ele consegue fazer isso comigo também. Então, eu vou ser cliente dele porque eu quero também ser parte dessa transformação. Então, eu acredito que a produção de conteúdo, ela tem que ser humanizada nesse sentido, no fato de fato, ter um ser humano ali, de não ser uma comunicação empresarial, né, que é só fala coisa ali de negócio, de falar da minha parte humana, mas também trazendo para a minha parte do que eu sou autoridade, né? Uma coisa que o nosso mentor aí costuma falar muito é que você não precisa criar conteúdo, você pode simplesmente documentar a sua jornada. Então, você documenta como é o seu dia a dia, como é que entrou um cliente novo, como é que é o onboarding daquele cliente,
trazer essas pequenas transformações que vão acontecer no dia a dia. Então, esse cliente aqui entrou há um mês, nós fizemos a implementação de CRM dele, e antes ele não conseguia ter uma taxa de conversão acima de 10%, hoje a taxa de conversão dele já está a 50%. Então, você já traz isso já vai fazer com que a pessoa gere aquela identificação, né, e queira de fato comprar, né, e você não fica com esse conteúdo que é genérico. O que eu vejo, né, Rafa e Márcio, que às vezes na correria do dia a dia, para executar isso, parece que você fica meio que escravo dos teus conteúdos. E isso é um grande problema, né, Márcio? Porque o Márcio, às vezes ou outra, a gente troca uma ideia e ele diz assim, cara, hoje eu não tive tempo para nada. Uma correria e compromissos e reuniões e vendas e conteúdos para produzir. Quando você vê, você tá ali refém aquilo. E aí tem outro problema que é você conseguir ter constância. Esse é o... Essa é a chave. Essa é a parte mais difícil. Essa A constância, parada isso que você pega. falou, né? Que você citou aí que nos meus conteúdos eu tenho certa constância. Cara, é um desafio muito grande. E a todo momento, quanto mais você faz, mais você se cobra. E as pessoas também esperam que, cadê teu conteúdo? Cadê? O Rafa tá sumido, né? Você educou, né, teu público? Hã? Você educou seu público? Eduquei meu público. Ele fica já tá aguardando aquilo ali. Exato. É muito interessante isso, principalmente a questão do foco, né? Porque quando você acaba desfocando no sentido, por exemplo, o Alisson falou que a gente tem que pegar aqueles conteúdos e aplicar de uma forma que realmente mantenha a constância e mantenha um padrão. Porque às vezes quando você foge de um padrão, eu que estou também aplicando e também desfocando às vezes em muitas coisas por conta de querer criar às vezes as coisas sozinha ou algo e não direcionar para um profissional, acaba que a gente cria conteúdos que não são segmentados, que não tem um padrão ali de um lifestyle ou de, por exemplo, não, vou criar conteúdo somente aqui para falar sobre uma área onde as pessoas vão se identificar ou que tá tendo uma falta no mercado. E aí a gente foca em várias publicações de forma diferente. Por exemplo, tem até um exemplo bem interessante que todo mundo conhece. É o Whindersson Nunes, né? Ele, quando aplicava o conteúdo no YouTube, né, ele aplicava daquela forma dele, descontraída, e ali batia milhões de visualizações. Quando ele começou a focar em outros tipos de conteúdo, começou a baixar o engajamento dele. Ele também deixou de publicar com tanta frequência, né, mantendo a constância, e ele foi perdendo. Tá vendo? Não, tem ele falando um vídeo dele, que hoje já não tem mais um jatinho lá dele, já não tem mais nada disso. Mas aí tem muito a ver também com o momento que você está. No caso dele, ele já não está com aquela constância de antes. Isso a gente trazendo para a área do marketing, né, do marketing digital, é muito importante você manter ali, é justamente o que tu estava falando, manter um padrão, manter uma constância, para você realmente trazer clientes, né, trazer clientes para você, e isso acho muito pertinente. Sim, E de toda maneira, essa nossa... Parece que a gente jogando aqui, né? As cartas na mesa, reconhecendo as nossas limitações, sim. joga também todo um aspecto, né, que também é da vida do Alisson, espiritual. Porque quando a gente tá mal espiritualmente também, e a própria reflexão que a gente traz aqui no nosso podcast é sempre enfatizar de que a vida cristã, ela sinaliza desafios, mas também segurança. E na tua realidade, Alisson, como é que você conseguiu juntar dentro do teu trabalho? A gente sabe que você tem uma formação em outra área também, acho que engenharia, né, que você chegou a comentar com a gente aqui nos bastidores, mas algo te levou para uma mudança. Você deve ter percebido algum momento da tua vida que diz assim, cara, eu acho que aqui é o meu caminho. Eu acho que Deus tem me direcionado para algo que... uma satisfação profissional maior, algo que eu vislumbro, vejo o meu futuro sendo mais bem sucedido. Eu não estou falando nem sobre financeiro, que isso pode ser uma consequência, mas também de satisfação. Eu me vejo hoje, e quando você fala, eu olho isso também muito no Rafa, estou citando os dois aqui porque trabalham em áreas semelhantes, de que vocês, parece que brilha os olhos ao falar, que vocês gostam daquilo que fazem, amam o que fazem, acordam motivados para fazer cada vez mais e ver os resultados dos clientes acontecendo.
E certamente isso não vem do nada. Isso vem de algo que mexe com vocês de uma outra maneira, talvez de um autoconhecimento, de um relacionamento com Deus. Não sei se faz sentido, Alisson, mas eu estou trazendo aqui de repente Faz. que. Isso, inclusive, foi um ponto de muita confusão quando eu iniciei essa jornada cristã, assim, tipo, eu venho de família católica, então fui criado na família católica ali, onde eu sempre acreditei assim, eu acredito em Deus, se eu não fizer mal a ninguém, se eu não roubar, se eu não matar, tá tudo certo, não preciso de mais nada. E depois, quando eu comecei a me aproximar de fato de Deus, a ter um relacionamento melhor com Deus, foi que eu descobri que não é só isso, né? Que de fato Deus quer ali ter um relacionamento com a gente, quer que nós o busquemos, né? Quer que a gente leia a palavra dele, saiba o que é que ele quer, que ele espera da gente e que nós busquemos agir ali da forma como ele de fato quer. Então, assim, quando eu me converti, foi até uma coisa que eu fiquei meio perdido, assim, caramba, eu só queria agora adorar, louvar, ler a palavra, não quero trabalhar, não quero fazer mais nada. Eu, tipo, não tenho mais vontade de fazer nada. Só que as contas vêm, né? A gente precisa pagar as contas, a gente precisa trabalhar. E aí eu precisei entender, assim, tipo, que Deus, ele quer que... Tem até um versículo que fala, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, faça tudo para a glória de Deus, né? Então, eu tive que buscar uma forma de, em tudo que eu fosse fazer, glorificar a Deus. Então, assim, eu acredito que é muito por esse ponto aí, de que não é porque você está a trabalhar com marketing digital ou com comercial, com o que quer que seja, que você, tipo assim, não, eu tenho minha vida na igreja e tenho minha vida no profissional. Não, isso está tudo intrínseco, né, um ao outro, tá em tudo entrelaçado ali. E você precisa buscar formas de você ser cristão, né? De você fazer com que a imagem de Deus seja glorificada através do que você faz no seu trabalho. Então, se você ser uma pessoa honesta, você de fato buscar o enriquecimento não só seu, mas do próximo, que é uma coisa que hoje falta muito. Hoje tem muita agência que, tipo assim, a minha conta tá a fechar. Eu não tô nem aí pra se a conta do cliente tá a fechar. Por quê? O cliente investe ali no tráfego, investe na agência, investe em tudo, só que muitas das vezes esse cliente não consegue ter o retorno, não consegue de fato ter ali o ROI, né? O retorno sobre o investimento que ele está a fazer. Então a gente busca se preocupar com isso e de fato se manter com a gente ali os clientes que estão tendo resultado, que faz sentido para ele e não ficar simplesmente travando o cliente comigo por conta de um contrato que dura 12 meses, ele vai ter que ficar os 12 meses, independente de ele ter resultado ou não. Não, a gente não funciona assim. A gente busca muito ter essa perspectiva cristã em tudo que nós fazemos dentro dos negócios e também na nossa vida pessoal e etc. Tem uma passagem que fala sobre que a formiga, né? A formiga ela passa o verão trabalhando e o inverno ela aproveita aquilo que ela fez Ela plantou. no que ela plantou, que ela colheu, né? No verão. Pode dar o... Então, e o preguiçoso também, né? A gente, o preguiçoso, ele às vezes acha, quando ele, o Alisson falou muito bem, quando se converteu, né? Não, vou ficar aqui só servindo ao Senhor e pronto. E as A contas vontade era chegam. essa, né? E as contas chegam. Então, mas a Bíblia ela ensina muito que a gente tem que também plantar, né, para colher. Temos não somente ter a fé, né? A fé, ela é a base. Mas temos que buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar toda essa área de no trabalho, em tudo, para a gente conseguir usufruir daquilo que a gente está plantando, né? Que é o trabalho. E a honra, né, no trabalho também. E como o Alisson falou, né? Colocando Deus como centro, independente de você não estar só, entre aspas, só trabalhando, no caso, com aquele desejo, né, de um recém-convertido que é, não, agora eu quero viver totalmente para Deus. Você consegue viver totalmente para Deus, glorificando a Deus, consagrando a Deus, Ele como centro dos teus negócios também. E isso reflete, né, nos nossos clientes. Né? Parece que, não, esse cara tem algo diferente. Só nos clientes, né? No time, no todo, né? Exato, No exato. no ecossistema que você cria. As pessoas começam a te ver melhor, você começa a se tornar um gestor melhor, né? Um colaborador melhor, as pessoas começam a notar isso. E também se torna um diferencial, né? Também. Isso que o Rafael falou é muito pertinente, porque acredito que o seu trabalho ele é um ministério, né? E tudo que você faz, às vezes, pelo fato de você ser cristão, até se espera mais de você. Porque às vezes você tem certas atitudes que o pessoal fala assim, tu não é cristão, como é que tu tá a fazer isso, entende? Então, assim, quando você
tá a trabalhar e você é cristão, você tem que, de fato, glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Então, o time como ele é quem está ali com você todo dia, é quem mais vai ver isso, velho. Que quando você tem ali com a sua empresa, com foco em fazer as coisas da forma correta, o seu time vai perceber isso, vai ver, não, por exemplo, o meu sócio é o Thiago, né? Então, o time olha pra gente e vê assim, não, o Wallace e o Thiago, eles não estão a focar simplesmente neles, eles não querem simplesmente ter o resultado deles e pagar o mínimo possível pro time, né? Que é isso que a gente vê em muitas empresas. Uma coisa que a gente tem um foco muito grande dentro da empresa é de que todo mundo cresça junto. Então, a gente sempre olha pro nosso time com foco de que todos ali, quem quer, né, pode crescer e que tipo, todo mundo que entrou com a gente entrou ali ganhando um salário mais baixo, mas ninguém ficou ali 3, 4 meses ganhando esse mesmo salário. Sempre que a gente poderia aumentar, que a gente via a possibilidade de aumentar o salário ali, nós estávamos sempre a aumentar o salário de todo mundo, porque a gente sabe que um time ali comprometido e que vê que o foco de crescimento não é simplesmente ali nos sócios, né? E sim no time como um todo, isso reflete em tudo, né? E as pessoas acabam entendendo isso e agindo de uma forma melhor para que no dia a dia a pessoa, não, realmente aqui essa é uma empresa que se preocupa com os outros e não só uma empresa que está focada ali no lucro e que se dá em todo o resto. Alisson, e não sei como é que é o seu processo de integração do time, mas eu tenho uma coisa muito clara comigo, é quando a gente define nosso perfil de cliente ideal, a gente define nosso perfil ali mínimo de colaborador. E um dos critérios que eu estou usando muito hoje é ele ser realmente cristão também. Hoje, a base da minha estrutura é 80% são cristãos. Não que seja uma... Ah, então você quer dizer que você não contrata pessoas que não são cristãos? Não, não é isso. Mas é um fundamento que eu tenho o poder de escolha, então eu posso escolher isso. Como é que você vê essa questão também na sua estrutura? Eu concordo, velho. Só, assim, não é um fator de seleção, né? Tipo, se Isso. não for cristão, eu não Não, contrato. A jamais. gente não tem isso. Só que, se for cristão, a gente já até gosta mais. Inclusive, uma vez a gente estava com uma vaga aberta para parte ali de social media. E tinha uma menina que ela era muito novinha, ela tinha tipo 17, 18 anos. Só que a menina era tipo outlier, assim, era fora da curva ela. Então ela. E aí eu fui entrar no Instagram dela, e aí eu vi lá no Instagram dela o vídeo dela se batizando. Eu vi que ela, tipo, corria, né? Gostava de correr, gostava de ir pro ginásio. E todos esses fatores que não são técnicos, mas que chamaram muito nossa atenção e a gente ficou com muita vontade de contratar ela por causa que a gente viu todo esse mover, né? Que não era uma pessoa ali que, tipo assim, eu sou copywriter, eu faço isso aqui e E o vai, resto. vai da mesma premissa que a gente fala do nosso cliente, né? Quando a gente prega isso na nossa estrutura ali de captação, né? O cliente ele se conecta com a gente pela nossa jornada. Então a mesma coisa se aplica para o colaborador. Com certeza. Quando a gente vai contratar, a gente quer ver se ele realmente está alinhado com as nossas Sim, expectativas e tudo. Mas também tem outra questão que é não só isso, não ser só isso, né? sim. Não adianta ele ter esses lifestyle outlier, mas se ele não for uma pessoa boa tecnicamente, se ele realmente não entregar o serviço. Sim. Assim, uma coisa que a gente acredita muito é que o técnico, ele é uma coisa que você consegue ensinar, entende? Ele é mais fácil de se ensinar. Enquanto que é o que a gente chama de hard skill, né? Agora, quando a gente fala de soft skills, velho, isso é difícil de colocar na cabeça de um ser humano uma forma dele que ele tem que agir. Então, quando você tem a soft skills bem alinhada e uma pessoa que ela é minimamente boa tecnicamente, essa pessoa ela consegue crescer ali e desenvolver os aspectos técnicos que são mais puxados ali para dentro da Importantes. empresa. Eu recentemente li um livro do Arthur Bender e foi daquelas leituras que eu tô ali no Kindle procurando qual é o meu próximo livro e aí me deparei com esse, que inclusive o título é Personal Brand, do Arthur Bender. Muito bom esse livro. E cara, vou ler por curiosidade, até porque querendo ou não isso vai agregar de alguma maneira também para minha vida profissional. E aí fui lendo o livro, quando eu vi já estava na metade, já estava chegando no final, porque o livro é muito bom. E o que ele traz? É justamente esse outro lado. Cara, como é que você quer ter resultados se o básico você não tem feito? Desde um cuidado, de um autocuidado, desde você ter o teu carro limpo, Sim. ter um hábito de leitura, organizar o teu sono, a tua alimentação, e aí vários fatores, a forma de você se vestir, vão sendo agregados para me transformar em alguém bem-sucedido. E volto a dizer,
bem-sucedido não necessariamente só financeiramente, Uhum. mas você ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, você ajudar pessoas, ter iniciativas que mostram que você faz alguma diferença socialmente. Sim. E aí isso junta tudo, agregado a todos esses fatores, pode te dar também resultados financeiros. É bem provável que dê. E isso é como o Alisson falou, né? Até colocar, injetar isso nas pessoas demora. Às vezes não é só o técnico, não é só a estratégia nem os números. Tem todo um bastidor ali que precisa ser moldado para que as coisas funcionem. E Alisson, nós já vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Ah, Porém, ele não está Tem livre muita não, viu, do coisa nosso pra quadro. falar aqui, Ele- cara, ainda. É, Caramba, tem muita vou ter que chamar de coisa. novo, homem. E eu quero te apresentar um quadro que nós fazemos aqui no podcast O Café Esfriou, onde nós vamos fazer algumas afirmações. E o nome do quadro é Café Quente ou Café Frio. uhum. Se o Alisson concordar com a afirmação, café quente. E justifica. Se discordar, café frio e manda bala também. Boa. Beleza? Boa, bora pra Vou começar pelo Márcio. Alisson, tem clínica com agenda cheia e caixa vazio, quente e café quente ou café frio? cima. A afirmação é: tem clínica com agenda cheia e caixa vazio? Exato. Com certeza, velho. Se eu concordar, é café quente, né? Então eu tava fazendo aqui o raciocínio. Pronto, é café quente. É porque o que acontece? Agenda cheia não é sinônimo de caixa cheio, né? É que nem pessoa que tem muitos seguidores no Instagram. Isso não é sinal de faturamento alto. Por quê? A agenda cheia, assim como o próprio faturamento, né? Ela é uma métrica de vaidade. Por quê? Porque o que você tem que olhar, qual é a métrica que todo empresário olha no final do mês? É pro lucro líquido. Então, não adianta de nada. Eu tenho uma clínica com a agenda totalmente lotada ali, mas que no final das contas o meu operacional ele não deixa um lucro razoável, né? Um lucro interessante ali dentro do que é esperado para aquela clínica. Então, a gente vê muitas clínicas aí que fazem um trabalho bom, que entregam bem, mas que por falha nos processos operacionais ou falhas até de estrutura de tanto do comercial como estrutura de estratégia, né, da empresa como um todo, elas acabam que no final das contas não sobra nada. A pessoa tá viver ali para pagar as contas e no final das contas ela não consegue tirar lucro. É muito interessante isso, porque também aplicando no quesito profissional, a pessoa às vezes não reconhece o seu próprio valor. E às vezes também, por exemplo, lá no Brasil, eu tinha clínica, né? E lá a gente pronto, já tinha esse conceito de sempre se valorizar. Sabendo que eu estudei, eu fiz todo um processo de investir no ambiente, eu investi no maquinário, eu investi em todo o processo. E às vezes o profissional ele não reconhece esse valor, quer brigar por preço também, né? E entra justamente, às vezes, entra justamente essa pergunta também. Que às vezes a agenda está cheia ali, você vai atender 10 pessoas, vamos dizer, 20 pessoas, mas reduzir o valor de lucro, o valor que você cobra por consulta, e aí você tem um faturamento muito abaixo da média e acaba tendo no final do mês o lucro que não é desejável, né? Para pagar as contas, para pagar o que for. Uhum. É muito interessante. Inclusive, uma das coisas que mais puxa para isso é de fato o posicionamento, né? Porque o posicionamento é o que faz com que você consiga aumentar o seu ticket. Inclusive, esse exemplo que eu dei de um cliente nosso que saiu ali de 7 mil para 50 mil euros de faturamento, foi justamente uma das coisas que nós melhoramos. Foi o comercial, teve muito trabalho no comercial, mas também nós tivemos um trabalho muito intenso em cima do posicionamento dela. Por quê? Ela passou a ser vista como referência, e aí as pessoas iam atrás dela porque queriam ser atendidas por ela e aquela transformação que ela gerava. Enquanto tinha outras clínicas ali de estética que faziam procedimentos semelhantes, só que não tinha o branding que ela tinha. Então, ela conseguiu manter ali uma agenda lotada, só que o ticket dela aumentou absurdamente. Então, ela não precisou trabalhar mais. Ela continuou trabalhando o mesmo tanto, só que cobrando um ticket médio muito mais elevado, e aí conseguiu, no final das contas, ter uma margem de lucro ali absurdamente maior. Perfeito. Show. Boa. afirmação. Tem muito pano pra manga aqui, né? Se deixar aqui, Se a gente deixar, a gente vai. vai pra final. Alisson, e eu queria perguntar também, né? Café quente ou café frio pra sem... Agora já esqueci, ó. Sem processo, todo crescimento é temporário.
Sem processo, todo crescimento é temporário. É café quente, velho. Porque o processo é o que vai te dar estabilidade, né? Inclusive, a gente viveu isso na prática, dentro da agência. Nós tivemos um crescimento grande sem processo e foi o crescimento mais temporário que a gente já viveu na nossa vida, justamente por isso, porque nós crescemos, nós não tínhamos ali uma estrutura sólida para segurar aquele crescimento, então nós tivemos uma queda justamente por conta disso. Então, você precisa de processos muito bem estruturados para que você consiga sustentar todo o crescimento que você tem, porque o processo é o que vai fazer com que as coisas se repitam da forma correta. Então, quando você não tem processo, cada funcionário, cada pessoa nova que entra ali na sua equipe, ela vai fazer as coisas do jeito que ela acha que é certo. E que muitas das vezes já passou ali por erros que não foram documentados, por falta de processo, os erros vão sempre se repetir. Então, o processo ele é extremamente necessário para que você tenha um crescimento sustentável, né? Hoje a gente já está numa fase completamente diferente e isso fez com que nós levássemos o nosso foco ali inteiramente para essa parte de processo e hoje a nossa empresa, em termos de processo, ela não tem nada a ver com o que era nessa época e hoje a gente consegue ter um processo ali que ele é repetível, né? Ele consegue se repetir e entregar sempre o mesmo padrão de qualidade, entregar sempre ali os mesmos resultados, porque nós sabemos exatamente o que precisa ser executado. Boa. Perfeito. Muito bem. Eu vou contextualizar a minha afirmação através de um versículo de Provérbios 14:2 que diz assim: A pessoa que vive praticando a justiça prova que teme o Senhor, mas quem vive andando pelos caminhos da maldade o despreza. E a minha afirmação, ela tem como base esse provérbio que diz assim: tem gente que chama de chamado o que é só fuga de responsabilidade. Café quente ou café frio? Café quente. Tem gente que vive fugindo daquilo que precisa ser feito e chamando isso, dizendo que tô fazendo tal coisa por ordem de Deus e tal, enquanto tá de fato a fugir daquilo que precisa realmente ser feito. Eu acho que isso vale tanto para a área empresarial como para a nossa vida cristã, para os ministérios que nós temos na nossa vida, né? Que eu acredito muito nisso, que tudo que a gente faz é um ministério, né? Eu tenho um ministério de ser pai, onde eu preciso levar a palavra de Deus ali para a minha família. Eu tenho um ministério de ser empresário, onde eu preciso de fato levar a palavra de Deus ali dentro da minha vida como empresário. E tenho os meus ministérios dentro da igreja ali, seja no louvor, seja servindo, seja... Ontem teve o aniversário da igreja, a gente estava lá entregando salgadinho, entregando bolo, servindo, né? E eu acredito que a gente precisa, de fato, entender o que é que Deus quer para nós e que muitas das vezes Deus vai nos chamar para algumas coisas que vai dar medo, que não é confortável, mas que a gente precisa, de fato, ter fé. Esse é o momento onde a fé ela realmente é provada e você precisa, de fato, fazer aquilo que Deus está lhe chamando, né? E parar de fugir, de querer fazer só o que você quer, fazer o que é da sua vontade e, de fato, deixar que a vontade de Deus ela seja imposta na sua vida, independente de que muitas vezes vai ser coisa que você não quer. Mas você precisa meter as caras ali e fazer acontecer. E ter um relacionamento com Deus vai deixar isso mais claro, né, Com Alisson? certeza. Muito bem. Quero chamar aqui meus colegas para as considerações finais e também as considerações finais do Alisson. Desde já te agradecer. Foi realmente sensacional. A gente aprende muito. Alguns assuntos, né, que a gente traz aqui no podcast, né, Alisson, nos ensinam tanto que a gente tem o desejo que as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando sejam atraídas também por esses ensinamentos, por esses aprendizados, compartilhando das nossas experiências e também convidados que agreguem valor. Foi o caso do Alisson e muito obrigado. Mas antes das tuas palavras, quero passar a bola aqui para os meus colegas. Vamos lá, Márcio, as considerações finais. O Alisson tem um vasto conhecimento aí, né? Também é formado em engenharia mecânica e tem um conhecimento aí, não estava falando nos bastidores de Bitcoin, né? O cara é uma fera em vários assuntos. Então, tem muitos conhecimentos aí. Tem que fazer um assunto segmentado depois. Temos que fazer
outros episódios aí para falar mais sobre isso. E obrigado, Alisson, pela participação. Tamo junto aí Eu para que qualquer agradeço o coisa. convite. Valeu, Alisson. Obrigado pelo convite. Ou pelo convite, por aceitar o Depois te convite. convido de novo, pô. Mas eu também queria, assim como a gente sabe que o marketing ele é fundamental, né? E você deixasse um recado para os médicos, pessoal da área da saúde que está assistindo esse podcast. O que você poderia falar ali para eles realmente começarem um 2026 com o pé direito e não fazendo o que os outros profissionais fazem, né? Que é tentar fazer tudo sozinho. Uhum. Eu acredito que o ponto principal é que se você não tem as métricas do seu negócio, você está a dirigir vendado. O que é que isso quer dizer? Que se você não sabe exatamente qual ponto do seu negócio hoje que precisa de mais atenção, você acaba apagando incêndios todo dia e você não sabe exatamente o que precisa ser melhorado para de fato ter ali um maior faturamento, uma maior margem de lucro, etc. Então, o primeiro passo é você. Tem uma frase do Peter Drucker que fala que aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, se você não pode medir as coisas que acontecem dentro do seu negócio hoje, você não vai ser capaz de melhorar nada. Então, o primeiro passo é contrata a gente aí, que a gente vai lhe dar as ferramentas necessárias para que você consiga medir, né, cada uma dessas etapas e aí, a partir disso, a gente inicia um processo de melhoria contínua dentro do seu negócio que o crescimento aí ele não vai ser mais uma coisa, um e si, né? Ele vai ser realmente uma realidade dentro da sua empresa. Boa. E o arroba da empresa e o nome aí para o pessoal saber também. Da agência é @growbusiness e o meu pessoal, né, o Alisson_Matias. Boa. Estamos Segue aí. lá, pessoal. Vou deixar aqui o arroba aqui no canal também. Fica à vontade. O cara é fera demais. Deixa assim, né, no radar. A gente vai deixando nossos convidados no radar para 2026. Então, não fuja Vai tanto da repescar nossa. Sky. Alisson, brigadão, viu, meu irmão? Tamo junto, Espero pessoal. que tenha Foi gostado. muito bom, gostei muito. Dava pra passar o dia aqui tomando café. Não, e aqui boa, pode deixar. trocando ideia. Literalmente o café esfriou de Esfriando novo. os cafés. Não, sempre esfria Esfriou, nosso ficou café. gelado. Quem que tá gelado? Rapaz, impressionante. Aqui não é muito difícil não, né? O frio que tá fazendo aqui, o café esfria rápido. Top de verdade. Valeu, Tamo meu irmão. junto. Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão. E já te peço que nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, compartilhando esse conteúdo que certamente vai. Compartilha, manda pros amigos, né? Manda para os Não. amigos, WhatsApp e principalmente sugestões e temas que a gente pode trazer nos próximos episódios do podcast. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.